como liderar pessoas difíceis. Esse é o seu problema? Talvez a sua grande pergunta hoje no seu ministério seja essa: como liderar pessoas chatas, chatildas, chatérrimas, tóxicas, grossas, resistentes? Como é que você lidera pessoas difíceis sem perder o coração pastoral nem a própria autoridade espiritual? É sobre esse assunto que eu quero falar com você a partir de agora. Você que não me conhece, eu sou o pastor Oséias, pastor sênior da Igreja Batista Morada, na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. E aqui no meu canal eu dou dicas práticas para você exercer o ministério pastoral de forma tranquila, saudável e equilibrada. Se você gostar do vídeo, dá aquele likezão para nós, manda o comentário e compartilha esse vídeo para muitos amigos, muitos colegas. E não esquece também de se inscrever aqui em nosso canal. Vamos direto ao ponto, é o que interessa para nós. Como liderar pessoas difíceis. Eu tenho certeza que esse não é o seu problema, porque com certeza na sua igreja, as suas ovelhas, o seu rebanho, as pessoas que frequentam a sua igreja, são pessoas tranquilas, calmas, que se abrem para todas as suas ideias. Provavelmente esta não é a realidade de nenhum pastor e de nenhum líder, porque segundo o diagnóstico que a gente faz, e eu com quase 20 anos de ministério, posso lhe garantir que este também não é só seu nem meu privilégio. Todo pastor, todo líder, em algum momento ele enfrenta pessoas que criticam intensamente as suas decisões, gente que é do contra e nem sabe por que é do contra, resiste por resistir. Não há nem sequer nessas pessoas um motivo claro por que elas resistem às suas ideias. Gente que o tempo todo luta contra a sua visão e pior, como diz um pastor muito sábio, que visão mais visão dá divisão, porque duas visões numa mesma igreja não funcionam. E tem gente que gosta de lutar contra a visão do líder da igreja. Pessoas que minam a unidade, gente fofoqueira, gente que envolve-se em dissimulação, em disse-me-disse, fica solapando e minando. E aqui para nós, sem unidade, nenhuma igreja cresce. Mas também essas pessoas tóxicas, se é que nós podemos chamá-las de tóxicas, porque nós também temos um pouco de toxicidade dentro de nós. Todos nós somos tóxicos. Só que o pastor, o líder, ele precisa ser um pouquinho mais saudável para lidar com as pessoas que também são tóxicas e que estão em seu ministério. Greg Rochelle costuma dizer uma coisa interessante: a liderança é uma mistura santa de coração e coragem. Amar as pessoas o suficiente para não deixá-las como estão. É claro que todo pastor precisa amar as pessoas e amar de verdade, não é amar de forma hipócrita, ficar abraçando seus liderados, sabendo que o que você quer é pegar uma escopeta e detoná-los. Também não é isso, mas é amar intensamente a ponto desse amor ter a coragem de confrontar quem precisa ser confrontado. Eu costumo dizer que se você não é capaz de me confrontar, é porque você não me ama. Porque quando a gente ama de verdade, a gente corre o risco de perder o outro, mas a gente não perde a oportunidade de, por meio de um amor sincero e corajoso, claro, com sabedoria, dizer para o outro aquilo que ele precisa ouvir. Então vejam bem, o que é que a Bíblia diz sobre lidar com pessoas tóxicas, complicadas e chatildas em nossos ministérios? Atos 20, 28 diz assim: tenham cuidado com vocês mesmos e com todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Algumas verdades importantes aqui que nós encontramos nesse texto. Primeiro, a Bíblia diz: tenham cuidado com vocês mesmos, ou seja, amar ao outro como a nós mesmos. Então, tem pastor, tem líder que não entende isso. Ele quer salvar todo mundo, mas parece que tentando salvar todo mundo, ele se perde.
Porque eu conheço pastores que hoje estão depressivos e até pensando em desistir do ministério, porque se desgastaram tanto com pessoas tóxicas, se desgastaram tanto com pessoas extremamente chatas e resistentes, porque todos nós as temos em nossos ministérios, que ele deixou de cuidar dele. Deixa eu te dar um conselho aqui, como pastor já um pouco mais experiente, se é que você pode se abrir para receber agora a mentoria minha. Antes de cuidar do outro, cuide de si. E cuidar de si não é um ato egoísta, é ser alguém obediente ao mandamento de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, cuide primeiro de você. Pastores que não se cuidam, eles acabam se envolvendo em situações extremamente desgastantes e muitos deles, até alguns, já cometeram suicídio porque não suportaram a pressão do ministério. Mas por quê? Porque não cuidavam de si. Tentavam salvar todo mundo, tentavam convencer todo mundo, tentavam agradar todo mundo, tentavam deixar todo mundo tranquilo e em paz, faziam de tudo para que todos gostassem dele ou dela, mas esse mesmo pastor ou essa mesma pastora, esse mesmo líder não estabeleceu limites para que ele também preservasse a sua própria dignidade física, emocional, mental, familiar, conjugal e espiritual. Mas veja que o texto diz, tenham cuidado primeiro com vocês mesmos, é o que está escrito em Atos 20, 28, mas com todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. E aí eu quero te dar um conselho, antes de você dispensar as pessoas e dizer a porta está aberta para quem quer ir embora da igreja, antes de você simplesmente agir com fúria, com agressividade, xingar todo mundo do púlpito, antes de você talvez até começar a pensar em besteira na sua cabeça e ser agressivo com as pessoas, lembre-se que o rebanho de Cristo foi colocado sob os seus cuidados. E as pessoas que fazem parte desse rebanho são pessoas, são humanas, gente humana. Por isso que eu disse, a gente rotula as pessoas de tóxicas, mas a gente também tem sim as nossas mazelas, as nossas idiosincrasias. Todos nós pastores temos também as nossas manias, os nossos problemas, as nossas incoerências. Então nunca também olhar para o outro demonizando o outro e divinizando a si mesmo. Mas é reconhecer que tem pessoas que são realmente muito mais complicadas, muito mais chatas, pegam muito mais no pé da gente, mas a gente precisa olhar para elas como um rebanho de Cristo. Entende? E tentar encontrar caminhos saudáveis, porque o texto diz, Deus, através do Espírito Santo, nos colocou como bispos para pastorearmos a igreja de Deus. E aqui tem uma parte do texto que agrava a situação da nossa missão enquanto pastores e líderes. E essas pessoas complicadas, tóxicas, também foram compradas com o próprio sangue de Jesus. Então, você não está lidando com gente qualquer, você está lidando com a noiva de Cristo, com o rebanho de Cristo. É claro que assim como Paulo e Barnabé, o pessoal também acha que temos que suportar tudo. Nada disso, ninguém tem que suportar. Nem pastor, nem líder tem que suportar tudo das ovelhas, e nem as ovelhas têm que suportar tudo de um pastor. Por isso que em alguns momentos o melhor ou é você sair da igreja, ou talvez essas pessoas entenderem que elas precisam de um outro pastor e está tudo bem. Tem gente que de outros rebanhos vem para o meu, tem gente do meio que vai para outros rebanhos. Eu não tenho essa crise. Você tem? Eu não tenho. Eu não tenho essa crise. Porque tem gente que vai se identificar comigo, tem gente que vai se identificar com o pastor aqui do outro lado da rua, tem gente que admira demais pastores com outro perfil e não engolem o meu perfil e tá tudo bem. Como também tem gente que é apaixonada pelo meu perfil, pelo meu jeitão e tá tudo bem, você não tem que ficar brigando e tentando convencer e tentando manter a todo custo quem quer migrar para outra igreja. Como também eu recomendo que se você é ovelha, em nome de Jesus, no lugar de ficar sofrendo numa igreja onde você tem que se submeter a um pastor em relação ao qual você não se identifica, é melhor você mudar de igreja. Os incomodados que se mudem. Aqui está um ponto importante. Mas nós devemos nos tratar com dignidade. Pastor, ovelhas, ovelhas, pastor. Porque todos nós somos ovelhas de um só pastor, que é Jesus Cristo. 1 de Pedro 5,2 diz, sede pastores do rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas voluntariamente, não por ganância, mas de boa vontade. Pastor que é pastor tem que saber lidar com isso. Tem pastores e líderes, porque eu não suporto mais lidar com essa gentalha.
Ele traz à memória, ao imaginário dele, aquele desenho do Chaves, aquela produção cinematográfica mexicana. Porque eu não aguento mais ser pastor, porque lidar com gente é muito difícil. Aliás, difícil não é lidar com o outro, é lidar comigo mesmo, porque se eu me resolvo, eu começo a lidar com qualquer pessoa. Então não adianta, se você está no ministério movido pela força, pela ganância, pelo status que você tem, você não suporta o ministério, porque o ministério é um verdadeiro mistério, diz meu pai, que é um pastor aposentado e que hoje não está mais no ministério. Ministério é um grande mistério, e um dos maiores mistérios do ministério é saber lidar com as pessoas, é administrar bem os relacionamentos. Então deixa eu te dizer uma coisa, você não pode liderar bem quem você precisa agradar o tempo todo. Eu acho que esse aqui é um ponto-chave. Ninguém lidera bem se o tempo todo você está tentando também agradar todo mundo, porque isso faz parte do processo, esses conflitos. Liderar é servir com amor, mas é também estabelecer limites. O problema não é ter pessoas difíceis em nossos ministérios. O problema é deixar que elas desviem você da sua missão e da visão que Deus te deu. Então aqui está um ponto importante. Não tem jeito, vai ter uma hora que você vai desagradar. Aliás, o meu ministério só deu certo nos lugares por onde eu passei quando eu desisti de agradar a todo mundo. Porque quem tem medo de perder pessoas não está se abrindo ou não está aberto para receber pessoas. Porque ao mesmo tempo que você perde, você vai ganhar. Porque à medida que você for sincero, amoroso, sábio, tem gente que não vai gostar e tá tudo bem. E você tem que aprender a lidar com isso. 1 de Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. O que você não pode é se envergonhar se você não é trabalhador, se você não é um líder focado, se você não é um líder dedicado, se você não é um pastor que examina as escrituras, se você não é um pastor fiel a Jesus, se você anda fazendo tudo isso e mesmo assim as pessoas estão te resistindo, simples, ora para que Deus as convença que talvez chegou a hora delas procurarem um outro pastor e tá tudo bem. Mas você precisa ser fiel ao que Deus tem colocado em seu coração. Você não pode ser ditador, não precisa ser déspota, não precisa ser tirano, não precisa manipular ninguém, não precisa ficar fazendo grupinhos para te defender. Seja fiel e Deus vai te sustentar do ministério. Atos 5:29 diz: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Provérbios 29:25 diz: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Fica tranquilo, pastor. Fica tranquilo, líder. Faça o que Deus tem te mandado. Agora, algumas práticas aqui, alguns conselhos práticos para lidar com pessoas difíceis na sua igreja. Primeiro, identifique o tipo de pessoa difícil que você está lidando. Use o discernimento pastoral para reconhecer a raiz do comportamento. Primeiro, é crítico crônico, sabe? Crítico crônico, se é aquela pessoa que o tempo todo te critica por criticar e na verdade nem te apresenta uma razão porque está te criticando, essa pessoa ela quer atenção, ela não quer mudança, ela quer atenção. Dá um pouquinho mais de atenção para ela que você consegue administrar bem essa relação. Se quem está te criticando, pegando no teu pé, será que é um explosivo emocional? Então é gente que precisa de cura e não de posição. Muitas vezes você está colocando a liderança gente muito mal resolvida emocionalmente. E gente ferida fere, gente magoada magoa. Então, por gentileza, você precisa trabalhar com essa pessoa. Discipule essa pessoa, porque se Deus te usar para curar ela vira um grande potencial ao seu lado. Quem te resiste é uma pessoa que transmite ser um controlador compulsivo. Sabe, gente que busca o poder, é gente que não está atrás do propósito, é gente que busca o poder. Cuidado, tem muita gente controladora em nosso meio. Irmãos antigos controladores, gente nova também que gosta de ser controladora, gente que acabou de chegar na sua igreja. Cuidado com pessoas controladoras, porque elas não querem o propósito, elas querem o poder. Essas são bem perigosas, mas também o ferido não tratado. É gente que talvez esteja te resistindo porque está reagindo ao passado da igreja.
ela não observa, ela não consegue mapear a realidade. É uma pessoa que está te ferindo porque, na verdade, ela está descontando hoje em você o que ela deveria ter feito com o pastor lá atrás, que ela também não deveria ter feito. Mas é alguma forma de compensar a dor que ela enfrentou no passado na igreja. Cuidado com gente ferida que nunca foi tratada. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede toda a sua vida. 1 Coríntios 2,15, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Pede a Deus para discernir que tipo de gente está resistindo. Não coloque todo mundo no mesmo balaio de gato, como diz a minha mãe. Não coloca todo mundo no mesmo pacote, porque nem todo mundo resiste você, porque é perverso. Às vezes os pastores e líderes têm uma mania de achar que todo mundo é perverso, que todo mundo é gente ruim, que todo mundo, sabe, é gente do mal, gente... Não. Às vezes é porque essas pessoas são doentes emocionalmente. A Bíblia diz em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Tenham cuidado com os falsos irmãos que se infiltram dissimuladamente. Gente, isso aqui é uma coisa séria, sabe? Eu vou até buscar aqui uma informação em Tessalonicenses, porque eu não quero deixar de como tratar certas pessoas, os tipos de pessoas que Paulo tratou. Esse texto é interessante. Eu acho que ele está em Tessalonicenses, tá? Porque a gente precisa, Paulo vai dizer que com aqueles, olha só, com os perversos, como tratar, deixa eu botar aqui na internet para eu pegar, tratar os perversos de forma diferente na hora da disciplina. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Não é possível que eu não vou achar esse texto, gente. Quando Paulo diz assim, que a gente deve tratar, Paulo, em uma de suas cartas, recomenda a tratar as pessoas de forma diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Eu não posso acabar esse texto aqui sem tratar desse assunto aqui. Meu Deus, me dá aqui o texto, Senhor. Paulo recomenda em Tessalonicenses a tratar as pessoas de um jeito diferente dependendo do caso. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. Eu acho interessante. Aqui, olha só. Paulo diz em 1 de Tessalonicenses, desculpa gente que eu estou fazendo aqui ao vivo e achei aqui o texto. Paulo diz em 1 de Tessalonicenses 5,14 assim, ó. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Olha só, gente, o que Paulo está tentando dizer. Que você precisa, então, perceber em que situação está aquela pessoa. Talvez ela esteja desanimada. Tá? Por isso que Paulo diz, não retribua o mal com o mal, no verso 15. Só que no verso 14, Paulo está dizendo que talvez alguns estejam fracos, outros estejam desanimados. Olha só o que Paulo está dizendo, gente. Mas também Paulo está dizendo que os insubmissos, advirta-os. Aqui é outra coisa. Aqui é de outra forma. Não, nem todo mundo é insubmisso a você, entende, gente? Eu tive que perder tempo aqui para pegar pega esse texto, 1 de Tessalonicenses 5, 14 e 15, para você entender que Paulo recomenda, eu aprendi isso com meu mentor, nem todo mundo está no mesmo balaio de gato. Cuidado para você não chamar de perverso quem não é perverso. Cuidado para você não chamar de insubmisso quem não está sendo insubmisso a você. Mas trate com rigor o insubmisso. Não permita o insubmisso, é o rebelde. Porque esse vai arrebentar com o seu ministério. Então você precisa saber discernir para saber reagir. Atenção, discernir antes de reagir. Não vá reagindo sem primeiro discernir. E aí, gente, tem uns 3 Cs para você lidar com gente complicada. Primeiro, calma. Ouça sem interromper a pessoa complicada. Escute primeiro. Escute. Talvez escutando essa pessoa, você já resolva muita coisa com ela. 2, clareza. Se tiver que falar alguma coisa para uma pessoa complicada, fale a verdade sem rodeios. Seja sincero, transparente e não minta para essa pessoa. Outra coisa, cuidado.
termine reafirmando que você ama qualquer pessoa, mas que você está disposto a cumprir a visão. Ou seja, por mais que você ame as pessoas, mas você está ali como guardião da visão que Deus te deu. E isso você não pode negociar. Senão, se você abrir mão e negociar, e igreja não é comércio, né, gente? No comércio a gente negocia. Na igreja, a gente é firme com a palavra, a gente não tem que negociar com ninguém. Principalmente quanto mais com pessoas insubmissas, gente que resiste ao que Deus está fazendo. Agora, como é que você faz isso? Como Paulo diz em Efésios 4,15, falando a verdade em amor, seja sempre amoroso, antes de expor a verdade, em tudo lembrando que Cristo é a cabeça. Paulo vai dizer o que? Se teu irmão pecar contra ti. Paulo não. Jesus vai dizer em Mateus 18,15, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Tenta ganhar quem ainda você consegue ganhar. Mas não aqueles que não querem ser alcançados, mas vá até a pessoa. Muitas vezes nós pastores e líderes reclamamos que o povo é do disse-me-disse, mas muitas vezes nós também temos uma língua gigantesca. Eu conheço muito pastor com uma língua gigantesca, do tamanho da Reta da Penha, que é uma das maiores retas aqui da minha cidade. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem pastor que é duro demais também com a palavra. Se é para falar até com o insubmisso, até com aquele que está sendo perverso, seja amoroso, seja carinhoso, não use palavras difíceis, porque senão isso vai se voltar contra você. Tito 1,13 diz: repreende com amor, para que sejam sãos na fé. Ou seja, o confronto sem compaixão é tirania, gente. É tirania. Confronto sem compaixão é tirania. Então você precisa ter compaixão. Agora, se confronto sem compaixão é tirania, compaixão sem confronto é covardia. Ô frase forte e poderosa. Confronto sem compaixão é tirania. Compaixão sem confronto é covardia, gente. E aí, para você resolver tudo isso, você tem que estabelecer limites entre você e essas pessoas tóxicas. Nem todos merecem o mesmo acesso à sua alma. Você que é pastor, você que é líder, não abra demais sua vida para qualquer tipo de pessoa. Eu já fiz isso e me dei muito mal. Seja mais seletivo, não abra seu coração para qualquer pessoa. Jesus amou a multidão, mas ele andava intimamente com 12, gente, e confidenciava-se com 3. Aprende com Jesus. Pastores se desgastam porque confundem amor com acesso. Não deixe as pessoas terem acesso demais, principalmente a intimidade da sua família e da sua vida, porque isso coloca o ministério de muitos pastores em risco, gente. Mateus 7,6 diz assim: não deis o que é santo aos cães, nem lance vossas pérolas diante dos porcos. Que é isso? As pérolas da nossa vida é a nossa intimidade. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cala essa matraca. Eu estou te dando um conselho, porque a minha mulher dizia: Oséias, cala a boca. Pastores que falam demais são traídos pela própria língua. Cala a boca, meu irmão. Fecha essa matraca. Fala menos, ora mais e confia em Deus. Provérbios 27:12 diz: o prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Andarão 2 juntos se não tiverem de acordo? A Bíblia recomenda isso. Faz igual Paulo e Barnabé. Quando não dá, é melhor mesmo a ruptura. Paulo e Barnabé tiveram ruptura, gente. Faz parte. A sua função, aliás, a sua unção não é para todos, é para servir muitos, mas não serve para todo mundo. A unção que Deus te deu não é para todos, mas também serve para muito. Então, para quem não quer, você só diz assim: com amor, meu irmão, Deus tem um pastor melhor do que eu para a sua vida. Então, reforce a cultura e não o conflito. A melhor forma de desarmar uma pessoa difícil é você falar sobre a cultura. Declare repetidamente: aqui na nossa igreja nós servimos com alegria. Aqui na nossa igreja nós honramos as pessoas. Aqui na nossa igreja nós fortalecemos a cultura do reino. Ou seja, alimente essa cultura.
Alimente mesmo a cultura de que na sua igreja não é lugar de briga, é lugar de amor, de satisfação, de irmandade. Paulo vai dizer em Filipenses 2,14, não façam nada com murmuração nem contenda, prega sobre relacionamentos. Paulo vai dizer em Romanos 12,18, se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos. Ou seja, a cultura correta corrige o comportamento errado sem precisar discutir. Deixe a cultura corrigir o comportamento e não você corrigir o comportamento da igreja. Então construa uma cultura de amor, de respeito, de alegria, que o próprio ambiente encharcado de uma cultura de irmandade corrigirá o comportamento dos insubmissos. Agora fica aqui a aplicação. Então eu vou passar aqui um exercício para você. Liste pessoas que estão drenando sua energia e ore, comece a orar. Eu já venci muitas batalhas não falando, mas orando. Se você orasse mais por essas pessoas, você teria melhores respostas. 2, defina quem precisa de limite na sua igreja. Então estabeleça limites para quem está tendo muito acesso ao que não pode acessar em sua vida. 2, quem precisa ser escutado. Não chame de perverso quem não é perverso. Escute quem precisa ser escutado. 3, quem é que precisa de mentoria? Tem gente que resiste porque ainda não foi mentoreado. 3, comunique a visão constantemente. A repetição é o oxigênio da cultura. Repete a visão, repete a visão, repete a visão. É a visão que vai determinar a sua cultura. E 4, lembre-se, liderar é pastorear. E pastorear é guiar quando dói. Por isso que em João 21:17, Jesus disse para Pedro, você me ama, gente boa? Eu amo. Então, se realmente você me ama, pastorei o meu rebanho. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Uma palavra simples para fazer você entender que é possível pastorear também os tóxicos. Basta ter sabedoria. E a primeira sabedoria é, antes de olhar para a toxicidade do outro, olhe para a sua. E segundo, se não der mais, seja generoso, carinhoso, amoroso e diga para essa pessoa, é bom que vivamos bem e para vivermos bem, talvez façamos como Paulo e Barnabé. Quando não dá, tá tudo bem, cada um para o seu canto e todos viverão em paz. Se possível, tendes paz com todos. Se possível, tem hora que não é e tá tudo bem. Deus te abençoe, fique na paz.